O segredo de Florence Scovel Shinn para reconhecer anjos disfarçados em sua vida. Um segredo que ela descobriu em 1927 e que mudaria para sempre sua compreensão sobre o divino. Tudo começou enquanto atendia uma cliente desesperada, quando um mendigo bateu à sua porta. Nos 3 minutos seguintes, um segredo guardado pelas igrejas por séculos seria revelado. Florence descobriu que anjos não chegam com asas e halos brilhantes. Eles se aproximam disfarçados, como mendigos, como crianças teimosas, como vizinhos inconvenientes. Aquele estranho que você encontrou ontem e te deixou com uma sensação estranha, sem razão aparente. E o mais perturbador, Florence comprovou que 99% das pessoas já rejeitaram pelo menos 3 anjos em suas vidas, sem saber. Você provavelmente rejeitou um antes mesmo desta semana. Mas Florence deixou um método preciso. 7 sinais inconfundíveis para identificar quando alguém é enviado do plano superior para mudar seu destino. E o primeiro sinal vai te fazer repensar cada encontro inusitado dos últimos dias. Você já sentiu que alguém surgiu em sua vida exatamente no momento certo? Alguém que disse exatamente o que você precisava ouvir? Ou talvez o contrário. Alguém que te irritou profundamente sem motivo lógico? Florence descobriu que ambos podem ser anjos. Sim, anjos que irritam, anjos que testam, anjos que se apresentam como problemas. A dor que você carrega de oportunidades perdidas, de portas que não se abriram, de orações sem resposta. Florence revelou que na maioria das vezes, a resposta já havia chegado, na forma humana, e foi rejeitada. Porque esperávamos um milagre óbvio, não um mendigo pedindo água. Esperávamos um Salvador glorioso, não uma criança chorando no supermercado. Esperávamos luz divina, não um vizinho chato tocando a campainha. Florence documentou centenas de casos. Pessoas que perderam fortunas por ignorarem o conselho de um estranho no elevador. Casamentos salvos por uma frase dita por um desconhecido num café. Doenças curadas após encontros aparentemente casuais. Mas o mais impressionante, ela mapeou o padrão. Os 7 sinais que sempre aparecem quando um anjo está disfarçado entre nós. E o primeiro sinal, Fé, tão óbvio que você se perguntará como nunca percebeu. Era dezembro de 1927. Florence estava em seu escritório na Avenida Paulista, em São Paulo, quando Maria Eduarda entrou. Rica, sofisticada, mas com olhos vazios de quem perdeu a esperança. Seu filho de 7 anos estava morrendo. Os médicos haviam desistido. Ela buscava um milagre. Florence começou a trabalhar com afirmações poderosas. A criança está sob proteção divina. A cura perfeita se manifesta agora. Mas algo estranho aconteceu. Batidas violentas na porta. Florence pediu para ignorar. Mas as batidas persistiram. Irritada, Maria Eduarda foi atender. Era um velho com roupas rasgadas, cheiro de álcool, pedindo comida. Maria Eduarda ia fechar a porta quando ele disse algo que a paralisou. Seu filho precisa de um ramo de arruda no quarto. 3 ramos nos cantos. Antes da meia-noite. Maria Eduarda voltou tremendo. Como ele sabia sobre seu filho? Florence teve um insight imediato. Aquele não era um mendigo qualquer. Era um mensageiro. Um anjo disfarçado enviado com a resposta exata. Mas aqui, a história se torna perturbadora. Maria Eduarda não queria seguir o conselho. Parecia absurdo. Um ramo de arruda? De um mendigo bêbado? Florence então revelou o primeiro sinal. Anjos disfarçados sempre sabem algo impossível de saber. Algo específico sobre sua vida que ninguém poderia adivinhar. Maria Eduarda cedeu. Colocou a arruda. À meia-noite,
a febre do filho cessou. Em 3 dias, ele estava completamente curado. Os médicos não tinham explicação. Mas Florence tinha. E começou a documentar obsessivamente cada caso similar. O primeiro sinal dos anjos disfarçados. Florence descobriu que anjos disfarçados sempre revelam um conhecimento impossível. Eles sabem coisas sobre você que você jamais contou a ninguém. Seus medos secretos, seus desejos ocultos, detalhes íntimos da sua vida, mas não de forma mística ou óbvia. Eles deixam escapar informações como se fosse algo casual, como o taxista que disse para uma de suas clientes: "Senhora, sei que a senhora está preocupada com aquela carta que chegou ontem, mas tudo vai dar certo." Ela nunca havia mencionado carta alguma. Ou a vendedora da padaria que comentou: "Você parece alguém que está pensando em mudar de emprego. Meu conselho? Espere até março." A cliente estava exatamente nesse dilema há semanas. Florence percebeu o padrão. Esses estranhos sempre sabiam detalhes impossíveis e sempre ofereciam exatamente a orientação necessária. Mas aqui está o teste. A maioria das pessoas descarta esses momentos como coincidência. "Ah, ele deve ter adivinhado. Foi só uma casualidade." Mas Florence sabia melhor. Se alguém recentemente demonstrou conhecer algo sobre sua vida que não deveria saber, Florence diria: "Preste atenção. Pode ser um anjo testando se você está receptivo à orientação divina." O segundo sinal: o timing impossível. Florence notou que anjos disfarçados sempre aparecem no momento exato de maior necessidade. Não antes, quando você ainda tem esperança. Não depois, quando já desistiu. Exatamente no momento crítico. Como se alguém do alto estivesse cronometrando cada segundo. Em 1928, Florence documentou o caso de Carlos Tanaka, um comerciante que estava à beira da falência. Ele havia perdido tudo em investimentos ruins. Era sexta-feira, último dia para pagar os credores ou perder a empresa da família. Às 4h47 da tarde, enquanto caminhava desesperado pela liberdade, em São Paulo, uma criança o parou. "Senhor, minha avó quer falar com o senhor." A criança o levou até uma casa simples. A avó, que não falava português, gesticulou para que ele se sentasse. Pegou-lhe um papel e desenhou números, um endereço. Depois apontou para o relógio. 1h. Carlos achou aquilo bizarro, mas algo o compeliu a ir. No endereço indicado, encontrou um homem que estava desesperado para vender uma coleção de objetos antigos. Preço ridiculamente baixo. Carlos comprou tudo com o pouco dinheiro que tinha. Revendeu no mesmo dia por 20 vezes o valor. Salvou a empresa. Quando voltou para agradecer à avó, a casa estava vazia há meses. Os vizinhos juravam que ninguém morava lá. Florence anotou. Anjo número 47 apareceu no momento exato. Desapareceu após a missão. Se alguém apareceu em sua vida exatamente quando você mais precisava, no timing mais perfeito, Florence diria: "Isso não é coincidência. É intervenção divina disfarçada. O terceiro sinal. A resistência inexplicável." Este é o sinal mais perturbador que Florence descobriu. Anjos disfarçados muitas vezes causam resistência imediata e inexplicável. Você sente algo estranho, uma energia diferente, uma vontade de fugir sem razão lógica. Florence percebeu que isso acontece porque anjos carregam uma frequência vibratória mais alta. Nosso ego humano sente a diferença e reage com medo. Em 1929, Laura Silva procurou Florence desesperada. Estava em um casamento abusivo há 15 anos. Um marido violento. Mas ela não conseguia partir. Sem dinheiro, sem família, sem opções.
Durante uma consulta médica, um homem maltrapilho entrou na sala de espera. "Desculpe, achei que fosse um banco", ele disse. Mas então olhou diretamente para Elizabeth. "Senhora, há um abrigo na rua 42. Eles precisam de uma secretária. Paga bem. Começam na segunda." Elizabeth sentiu uma onda de pânico. Queria sair correndo. Por quê? O homem não dissera nada ameaçador. Pelo contrário, oferecera exatamente o que ela precisava. Mas algo nele a assustava profundamente. Florence reconheceu imediatamente. Resistência angélica. "É normal", explicou Florence. "Anjos carregam uma energia pura que nosso ego temem. A resistência que você sente é sua zona de conforto sendo desafiada." Elizabeth seguiu o conselho. O abrigo realmente precisava de uma secretária. Ela conseguiu o emprego, a independência financeira e finalmente conseguiu deixar o marido abusivo. Se você sentiu uma resistência inexplicável a alguém que ofereceu exatamente o que você precisava, Florence diria: essa resistência é o seu ego reconhecendo a presença de algo divino. O quarto sinal. Eles desaparecem misteriosamente. Florence notou um padrão perturbador. Depois de entregar sua mensagem, anjos disfarçados simplesmente somem. Você tenta encontrá-los novamente e eles não existem mais. Sumiram do emprego. Mudaram sem deixar rastro. Ou pior, as pessoas juram que nunca estiveram lá. Thomas Webb estava enfrentando uma batalha legal que poderia destruir sua vida. Acusado injustamente de fraude, ele precisava de uma prova específica que estava enterrada em milhares de documentos antigos. Em desespero, foi à biblioteca pública. Uma bibliotecária idosa o ajudou. "Sei exatamente o que você precisa", ela disse, e o levou direto ao arquivo correto. Em 20 minutos, ele encontrou o documento que o inocentaria. Thomas ficou tão grato que voltou no dia seguinte com flores. "Que bibliotecária idosa?", perguntou a funcionária da recepção. "Aqui só trabalha gente jovem. Nunca tivemos uma bibliotecária idosa." Thomas descreveu a mulher. Ninguém a reconheceu. Verificaram os registros de funcionários. Nenhuma idosa havia trabalhado lá nos últimos 10 anos. Florence anotou. Anjo número 73. Missão cumprida. Retornou ao plano etérico. Ela percebeu que anjos assumem forma física temporariamente, apenas para entregar a mensagem. Depois, a forma se dissolve. E alguém te ajudou de forma crucial e depois desapareceu misteriosamente. Florence diria: você foi visitado por um mensageiro do divino. O quinto sinal. Eles falam em metáforas e símbolos. Florence descobriu que anjos disfarçados raramente falam diretamente. Eles usam metáforas, símbolos, histórias aparentemente casuais que contêm a orientação exata de que você precisa. Mas você precisa decifrar a mensagem. Sarah Mitchell estava indecisa sobre aceitar uma proposta de casamento. O pretendente era financeiramente estável, mas ela não sentia amor verdadeiro. Na fila do banco, uma senhora idosa começou a conversar. Você me lembra minha neta. Ela se casou por segurança, sabe? Casa bonita, carro novo, tudo do bom e do melhor. Mas sabe o que ela me disse no fim? Vovó, eu trocaria tudo por um dia de verdadeiro amor. A senhora continuou. Minha neta mais nova fez diferente. Casou por amor com um homem simples. Eles começaram com nada, mas construíram um império juntos. Sabe por quê? Porque quando há amor verdadeiro, o universo conspira para ajudar. Sarah percebeu que aquela não era uma conversa casual. Era uma orientação disfarçada. Recusou a proposta do pretendente seguro. 6 meses depois, conheceu o homem da sua vida. Casaram e construíram juntos uma empresa de sucesso. Florence explicou.
Anjos falam por parábolas para que apenas quem está pronto para a mensagem a compreenda. Se você está ouvindo a história, é porque precisa da orientação. O sexto sinal. Eles provocam mudanças instantâneas. Este é talvez o sinal mais poderoso que Florence identificou. Após o encontro com um anjo verdadeiro, mudanças começam a acontecer imediatamente, como se o universo fosse rearranjado para alinhar com a nova direção. O Dr. Marcus Reynolds estava preso em um casamento infeliz há 20 anos. Esposa distante, filhos problemáticos, carreira estagnada. Ele havia desistido de ser feliz. Em uma conferência médica, dividiu o elevador com um zelador. "Doutor", disse o zelador, "o senhor parece alguém que esqueceu seus sonhos." Marcos ficou surpreso com o comentário inesperado. "Eu era músico antes de ser zelador", continuou o homem. "Pensei que limpeza era mais prático. Sabe o que aprendi? Nunca é tarde para voltar ao que faz seu coração cantar." Aquela conversa de 2 minutos mudou tudo. Marcos chegou em casa e teve uma conversa honesta com a esposa. Descobriram que ambos estavam infelizes e, fingindo, divorciaram-se amigavelmente. Marcos voltou a tocar piano, algo que não fazia há décadas. Conheceu uma musicista em um recital. Casaram e agora viajam o mundo tocando juntos. O mais impressionante: quando Marcos procurou o zelador para agradecer, descobriu que o hotel não tinha nenhum funcionário com aquela descrição. Florence anotou: "Anjos vêm para romper padrões estagnados. Quando você encontra um, mudanças são inevitáveis." O sétimo sinal. Eles deixam um objeto ou símbolo. O último sinal que Florence descobriu é o mais misterioso. Anjos disfarçados frequentemente deixam um objeto físico como prova da visita. Algo pequeno, aparentemente sem valor, mas que carrega significado profundo para quem recebe. Ellen Carter estava atravessando a pior depressão de sua vida. Perdeu o emprego, o apartamento e estava considerando suicídio. Sentada em um banco da praça, um homem idoso se aproximou. "Senhorita, deixei cair isto", ele disse, entregando uma pequena pedra lisa. "Mas acho que é sua." Ellen olhou confusa. "É uma pedra da esperança", explicou o homem. "Minha avó me deu quando eu era criança. Disse que enquanto eu a tivesse, sempre haveria luz no fim do túnel." O homem sorriu e foi embora. Ellen guardou a pedra sem entender por quê. Naquela noite, enquanto a segurava, sentiu uma paz inexplicável. No dia seguinte, recebeu uma ligação inesperada. Uma empresa queria contratá-la. A entrevista havia sido marcada para o horário exato em que conheceu o homem da pedra. Ellen prosperou na nova empresa. Anos depois, ainda carrega a pedra. Ela se tornou seu talismã da esperança. E sim, quando tentou encontrar o homem idoso, ninguém na praça se lembrava dele. Florence concluiu: "Anjos deixam objetos físicos para que você lembre que a visita foi real, não imaginação." Como ativar sua percepção angélica? Primeiro, faça o decreto diário da receptividade. Eu estou aberto e receptivo aos mensageiros divinos em todas as suas formas. Reconheço os anjos que vêm disfarçados para me guiar no caminho perfeito. Segundo, mantenha um diário angélico. Toda vez que alguém estranho disser algo que te marque, anote data, hora, contexto, mensagem. Florence descobriu que os padrões ficam óbvios quando documentados. Isso é fundamental. Terceiro, pratique a gratidão imediata. Quando alguém te ajudar de forma inesperada, mesmo que seja algo pequeno, agradeça mentalmente ao universo. Isso sinaliza sua receptividade para mais orientação divina. É uma chave poderosa. Quarto,
Preste atenção aos seus medos instantâneos. Se você sentir resistência inexplicável a alguém que ofereceu algo bom, pause. Pergunte-se: será que é meu ego resistindo à mudança? Florence descobriu que nossos maiores anjos muitas vezes vêm disfarçados como nossos maiores desafios. Observe atentamente. Quinto, observe as sincronicidades. Anjos deixam pistas, números repetidos, palavras específicas, símbolos que aparecem várias vezes no mesmo dia. Florence chamava isso de migalhas angélicas. Pistas deixadas para confirmar que você está no caminho certo. Preste muita atenção. Florence ensinava que quanto mais você reconhece os anjos disfarçados, mais eles aparecem. É como sintonizar uma frequência. No início, você capta apenas os sinais mais óbvios. Com a prática, começa a perceber as mensagens mais sutis. Uma verdadeira sintonia. Ela documentou que suas clientes mais avançadas chegavam a reconhecer até 5 anjos, disfarçados por semana. Quando você vive em gratidão e receptividade, dizia Florence, o universo envia uma equipe inteira de anjos para garantir seu sucesso. Um verdadeiro exército de apoio. Mas Florence também alertava. Nem todo estranho é um anjo, mas todo anjo é um estranho, pelo menos no início. A chave está em reconhecer os sinais, confiar na intuição e estar disposto a receber orientação mesmo das fontes mais improváveis. Confie em seu instinto. Lembre-se do caso de Margaret e o mendigo com o sal grosso. Se ela tivesse fechado a porta, seu filho poderia ter morrido. Quantas portas você já fechou para anjos disfarçados? Quantas oportunidades divinas você descartou porque vieram embaladas de forma inesperada? Reflita sobre isso. A partir de hoje, Florence quer que você viva com os olhos abertos. Aquela pessoa estranha que vai aparecer na sua vida nos próximos dias, talvez hoje mesmo, pode carregar a resposta que você está buscando há meses. Não a descarte pela aparência. Ouça a mensagem. Preste atenção aos sinais. Mantenha-se observador. E lembre-se, anjos não vêm para impressionar. Eles vêm para servir. Não espere trombetas e luzes celestiais. Espere um vizinho chato, uma criança teimosa, um mendigo insistente. Espere alguém que vai mexer com você de forma inexplicável. Seja receptivo, porque como Florence descobriu, os maiores milagres chegam disfarçados de pessoas comuns. A simplicidade dos milagres. O método secreto de Florence para testar anjos. Mas Florence foi além da simples identificação. Ela desenvolveu um método secreto para testar se alguém é realmente um anjo disfarçado. Este teste nunca falhou em 50 anos de prática. Um método infalível. Primeiro teste. A pergunta impossível. Quando suspeitar que alguém é um anjo disfarçado, faça uma pergunta sobre algo que só você sabe. Algo que nunca contou a ninguém. Anjos verdadeiros sempre conhecem a resposta, mesmo que a revelem de forma indireta. Teste sua intuição. Florence testou isso com centenas de casos. Em 1932, uma de suas clientes, Dorothy Walsh, estava sofrendo com um segredo familiar terrível. Seu irmão havia roubado a herança dos pais e ela nunca contou isso a ninguém. Durante uma viagem de trem, sentou ao lado de um padre idoso. O padre comentou casualmente: "Filha, perdão é mais leve que vingança, especialmente entre irmãos." Dorothy gelou. Como ele sabia? Não havia mencionado irmão algum. O padre continuou: "Dinheiro roubado sempre volta, mas relacionamentos quebrados podem ser eternos." Uma mensagem poderosa. Dorothy seguiu o conselho. Perdoou o irmão. 6 meses depois, ele procurou ela em lágrimas.
devolveu todo o dinheiro com juros e pediu desculpas. Quando Dorothy procurou o padre para agradecer, a igreja disse que nenhum padre com aquela descrição trabalhou lá. Um encontro misterioso. Segundo teste: o pedido de ajuda. Anjos verdadeiros sempre respondem a pedidos sinceros de orientação. Mas atenção, eles nunca tomam decisões por você. Apenas iluminam as opções. Busque a orientação. Florence ensinava suas clientes a dizerem: se você foi enviado para me ajudar, preciso de orientação sobre situação específica. Anjos verdadeiros sempre respondem de alguma forma. Falsos anjos ficam confusos ou mudem de assunto. Observe a resposta. Terceiro teste: a energia após o encontro. Depois de falar com um anjo verdadeiro, você sente paz inexplicável. Mesmo que a mensagem tenha sido desafiadora, há uma sensação de que está no caminho certo, com pessoas comuns. Você pode se sentir bem ou mal, com anjos. Você sempre sente a harmonia divina. Sinta a energia. O decreto secreto de Florence. Florence guardou seu decreto mais poderoso para os casos mais desesperados. Ela o chamava de chamado angélico de emergência. Use apenas quando realmente precisar de intervenção divina imediata. Eu invoco agora a presença de anjos disfarçados em minha vida. Que eles venham em qualquer forma necessária para me guiar para o bem supremo. Eu me comprometo a reconhecer suas mensagens, mesmo que venham através das pessoas mais improváveis. Eu aceito a orientação divina em todas as suas formas. Que seja feito agora e com harmonia perfeita. Um chamado urgente. Florence documentou que este decreto sempre trouxe um anjo disfarçado em até 72 horas. Sempre. Sem exceção. Em seus 50 anos de prática, jamais falhou. Uma promessa poderosa. Mas ela alertava: só use quando estiver realmente pronto para mudanças. Anjos não vêm para mantê-lo na zona de conforto. Eles vêm para levá-lo ao seu destino divino. Prepare-se para a transformação. Casos extremos. Quando anjos salvam vidas. Florence documentou casos onde anjos disfarçados literalmente salvaram vidas. Estes eram os mais impressionantes porque a intervenção era impossível de ignorar. Milagres inegáveis. Em 1934, James Morrison estava dirigindo em uma estrada vazia quando o carro quebrou. Era inverno, neve pesada, 100 casas por quilômetros. Ele estava verdadeiramente isolado. A temperatura estava caindo rapidamente. Após 2 horas caminhando na neve, James estava entrando em hipotermia quando viu uma luz. Uma cabana que ele jurava não estar lá antes. Dentro, um homem idoso o recebeu com sopa quente e roupas secas. "Como você sabia que eu viria?" perguntou James. "Sempre sei quando alguém está perdido", respondeu o homem misterioso. James passou a noite seguro. De manhã, o homem o levou até uma estrada movimentada onde conseguiu carona. Quando James voltou para agradecer, a cabana não existia mais. Apenas uma clareira vazia na floresta. Florence investigou pessoalmente este caso. Conversou com moradores locais que confirmaram: nunca houve cabana alguma naquela área. Mas James estava vivo. E isso era prova suficiente da intervenção angelical. Um testemunho impactante. A transformação final. Vivendo como um imã de anjos. Florence descobriu algo fascinante. Pessoas que reconhecem anjos disfarçados desenvolvem uma espécie de magnetismo especial. Tornam-se verdadeiros ímãs para a orientação divina. Anjos passam a aparecer em suas vidas com uma frequência cada vez maior. Quando você honra os mensageiros divinos, Florence escreveu, o céu envia mais mensageiros.
Ela ensinava que existem 3 níveis de consciência angelical. Nível 1, o ceticismo. Você descarta todos os sinais como mera coincidência. Os anjos param de aparecer, porque você não está receptivo. Você não está aberto à possibilidade. Nível 2, o reconhecimento. Você identifica anjos ocasionalmente. Sua vida melhora gradualmente com a orientação recebida. Você começa a perceber padrões, pequenas ajudas, sincronicidades. Nível 3, o magnetismo angelical. Você vive em constante estado de gratidão e receptividade. Os anjos aparecem regularmente, às vezes vários por semana. Sua vida se transforma em uma sequência de milagres que parecem pura casualidade. Uma verdadeira sinfonia de bênçãos. Florence viveu no nível 3 por décadas. Ela documentou encontros angelicais quase que diariamente. Quando você vive sabendo que anjos estão sempre por perto, ela dizia, eles se tornam visíveis. O último segredo. Os anjos também nos testam. Este é o conhecimento mais avançado que Florence descobriu. Anjos não apenas entregam mensagens, eles também testam sua prontidão para receber bênçãos maiores. Eles querem ver se você está preparado para a abundância, para o crescimento espiritual. Em 1938, Florence estava trabalhando com uma cliente muito rica, mas espiritualmente vazia. Durante a sessão, uma criança suja entrou pedindo comida. A cliente ficou irritada. "Tire essa criança daqui!" Florence percebeu imediatamente que era um teste. "Essa criança pode ter algo importante para nos dizer", sugeriu. A cliente resistiu. Mas Florence insistiu. Insistiu com firmeza, com sabedoria. A criança então disse: "A senhora rica vai perder tudo se não ajudar os pobres." A cliente riu, zombou. Criança maluca. Ela não compreendeu a mensagem. Não ouviu a voz do anjo. 3 meses depois, a cliente perdeu toda a fortuna em investimentos ruins. Procurou Florence desesperada. "Aquela criança, onde posso encontrá-la?" Florence explicou. Anjos testam nosso coração antes de entregar bênçãos maiores. Se falhamos no teste da compaixão, perdemos a proteção divina. Uma lição dura, mas necessária. Uma lição sobre a verdadeira riqueza. A rotina diária de Florence. Para viver como um imã de anjos, Florence desenvolveu uma rotina diária específica. De manhã. Hoje eu estarei atento aos mensageiros divinos em todas as suas formas. Que meus olhos vejam, meus ouvidos ouçam e meu coração reconheça a orientação que vem até mim. Uma oração poderosa. Uma abertura do coração. Durante o dia, trate cada pessoa estranha como um potencial anjo. Mesmo que 90% sejam apenas pessoas comuns. Os 10% que são anjos valem a atenção respeitosa, a gentileza, a compaixão, a atenção. À noite, agradeço pelos anjos que vieram hoje, mesmo aqueles que não reconheci. Que amanhã eu esteja ainda mais receptivo à orientação divina. Gratidão. A chave para atrair mais bênçãos. Florence garantia que esta prática simples multiplicaria os encontros angelicais exponencialmente. Uma prática simples, porém poderosa. Seu desafio angelical. Eu desafio você a testar o método de Florence pelos próximos 30 dias. Use os 7 sinais. Pratique os 3 testes. Faça o decreto de emergência se necessário. Mantenha o diário angelical. Aceite o desafio. Abra seu coração. Florence prometia que em 30 dias de prática consciente, sua vida seria irreconhecível. Não porque anjos vão fazer tudo por você, mas porque você finalmente estará recebendo a orientação divina que sempre esteve disponível. A orientação sempre esteve lá,
esperando por você. E lembre-se, o anjo que vai mudar sua vida pode bater na sua porta hoje. Pode ser o entregador, o vizinho, a criança. Não deixe a aparência te enganar. Como Florence dizia, Deus tem senso de humor. Ele envia anjos que não parecem nada com anjos, porque quer ver se você consegue enxergar além das aparências. Uma sabedoria profunda. Uma lição de fé. Se este conhecimento chegou até você hoje, não foi coincidência. Você estava pronto para receber esses segredos. Agora cabe a você honrar essa orientação e colocá-la em prática. Os anjos estão esperando para se revelar. A pergunta é: você está pronto para reconhecê-los? Decreto final de Florence Scovel. Shin. Eu vivo agora na consciência angelical. Reconheço os mensageiros divinos em todas as suas formas. Minha vida é uma dança harmoniosa com a orientação celestial. Anjos me cercam, me protegem e me guiam para o bem supremo. Assim é, assim será, assim está feito. Uma afirmação poderosa para atrair a proteção e a orientação divina. Se você quer mostrar apoio a conteúdos que realmente transformam vidas, use o Super Thanks aqui no YouTube. Cada apoio nos permite continuar revelando esses segredos ancestrais que mudaram a vida de milhares de pessoas ao longo de um século. E não esqueça, nos próximos 3 dias, observe cada pessoa estranha que cruzar seu caminho. Pode ser exatamente o anjo que você estava esperando há meses. Esteja atento, esteja presente.